Olá, vamos agora introduzir um conceito que tu já conheces da tua calculadora, já estás habituado a ver desde o 7º ano e nunca soubeste para que servia, que é a função logaritmo. O que significa logaritmo? Primeiro, logaritmo, temos sempre aqui um valor e aqui outro valor. O que é que isto significa? Significa logaritmo na base A de B. Um exemplo em concreto, logaritmo na base 2 de 8. O conceito de logaritmo é eu perceber qual é o expoente que na base 2, o expoente da base 2 que origina o 8, que dá 8. Ou seja, 2 elevado a quanto é que dá 8? Isto é que é o conceito de logaritmo, é descobrir o expoente. 2 elevado a 3 é que dá 8. Portanto, neste caso, logaritmo da base 2 de 8 é exatamente 3. Portanto, logaritmo na base 7 de 49, o raciocínio é o mesmo. Qual é o expoente da base 7 que dá 49? Portanto, 7 elevado a quanto é que dá 49? 7 elevado a 2 é 49. Portanto, a minha resposta, 2. Mais logaritmo na base 5 de 1 quinto. Ora bem, 5 elevado a quanto é que é 1 quinto? Isto já estamos a falar de uma potência, de um expoente negativo. 5 elevado a menos 1 significa que eu tenho que inverter e por isso isto dá 1 quinto. Então o expoente que eu estou à procura é exatamente o menos 1. Assim como logaritmo na base 5 de 1 sobre 25. 1 sobre 25, estamos naquela situação, só que isto é o 5 ao quadrado. Portanto, isto é 1 sobre 5 ao quadrado. Isto é a mesma coisa que ter 5 elevado a menos 2. Portanto, qual é o expoente? O expoente é menos 2. Mais exemplos. Logaritmo na base 15 de 15. Aqui, 15 elevado a quanto é que dá 15? Exatamente 1. 15 elevado a 1 é que dá o 15. E mais uma, logaritmo na base 8 de 1. Ou seja, 8 elevado a quanto é que dá 1? Sabemos que qualquer número elevado a 0 dá 1. Portanto, 8 elevado a 0 dá 1. Então, isto é o conceito de logaritmo. É eu procurar qual é o expoente. E os logaritmos têm algumas propriedades operatórias que também, assim como também tinham as potências que aprenderam no 7º e no 8º ano. Vou apagar isto aqui no estante, deixando só aquelas. Vocês lembram-se no 7º e no 8º ano, quando vocês tinham a mesma base e estavam a multiplicar, vocês somavam os expoentes. Portanto, aqui estamos a fazer exatamente o mesmo, só que com os expoentes. Ou seja, quando temos o logaritmo de uma multiplicação, o que nós fazemos é somar os dois logaritmos. Portanto, quando nós queremos saber qual é o expoente da multiplicação, então fazemos o expoente de um mais o expoente de outro. Esta é a primeira propriedade operatória dos logaritmos. A seguir, se tivermos uma divisão, é muito idêntico, só que temos a subtração. Estas propriedades todas funcionam em qualquer base. Eu, neste caso, nem estou a escrever nada. Quando eu não tenho aqui nenhum número, significa que é a base mais utilizada, que é de base 10, é o logaritmo de base 10. Portanto, neste momento, se não tiver nada, é como se tivesse logaritmo de base 10, mas isto funciona para qualquer base que eu ponha aqui. Qualquer número que eu tenha aqui, isto funciona, estas propriedades funcionam. Então agora, outra propriedade, quando temos uma potência dentro do logaritmo, isto também tem aqui uma regra operatória que é, que vem daqui. Portanto, se eu tivesse potência de potência, o que acontece ao expoente? O expoente é a multiplicação dos dois. Portanto, o expoente é a multiplicação dos dois, é o que acontece aqui. O B vem para trás e vai multiplicar pelo log de A, portanto, por este expoente. Isto é um expoente vezes outro expoente. Esta propriedade resume-se a que o B pode passar para trás. Por fim, temos também a propriedade da mudança de base. O que é que isto significa? Se eu tiver uma base que não está a ajudar muito, eu posso mudar de base. Como? Fazendo logaritmo do que está em cima
a dividir pelo logaritmo do que está em baixo. Logaritmo do b sobre logaritmo da base, logaritmo de a. Um exemplo, que é fácil perceber isto com um exemplo. Logaritmo na base 4 de 8 significa 4 elevado a quanto é que dá 8? Ora bem, 4 elevado a 1 dá 4, 4 elevado a 2 já dá 16. Portanto, não é fácil eu pensar em que número é que será. 4 elevado a quanto é que dá 8? Então, se eu pensar que consigo mudar a base deste logaritmo para uma base que seja fácil trabalhar os dois, portanto aqui será fácil trabalhar na base 2 e aqui também, então isto vai-me dar a resposta. Logaritmo de base 2 de 8 é 3, logaritmo de base 2 de 4 é 2, portanto a minha resposta será 3 meios. Se eu não fizesse a mudança de base seria muito difícil lá conseguir calcular sem a calculadora. Portanto, estas são as propriedades dos logaritmos, vamos pô-las em prática. Ainda não falamos, falamos do logaritmo sem nenhum número, significa que é de base 10, e o logaritmo que se escreve ln significa logaritmo de base e, da constante Napier. Isto significaria logaritmo de base e do a, só que nós não escrevemos assim, utilizamos logo ln, por convenção é assim que se faz. Portanto, todas as propriedades também se verificam para ln de a. Portanto, isto foi uma introdução aos logaritmos. Pratiquem um bocadinho da ficha de trabalho que aí têm e vamos já resolver mais exercícios. Até já!